É uma alegria ter sido nessa casa, na primeira palestra do ano da casa, ser a minha primeira do ano. E o fato da lição da fé ter sido escolhida não é sem motivo muito importante. Nós passamos por uma fase na humanidade em que a fé está, na maioria esmagadora das pessoas, abalada, seriamente abalada. O convite da noite era para fazer uma palestra sobre planejamento, e é justamente por abalos da fé que os nossos planejamentos são tímidos, irrealistas e não são levados a termo. Na maioria dos planos que as pessoas fazem hoje em dia, fica ao meio do caminho, feito aquém das possibilidades, e mesmo assim não é concluído. Pessoas que reiniciam estudos e deixam-no ao meio do caminho. Construções não concluídas. Propósitos de reconciliação não levados a cabo. E os anos vão se passando, um após outro, como páginas que o vento vira. E quando o vento vira, ele as vira muito rápido. Quando a gente cai em si, a melhor parte da vida já se foi e os planos não foram levados a termo. Quais são os motivos principais que nos dificultam levar os planos a bom termo e atingir os resultados? São 4 principalmente, todos eles emocionais, nenhum exterior. Os obstáculos que nos impedem, nos dificulta realizar os planos e os propósitos, os meus e os divinos para a minha vida, são emocionais, não são exteriores. Não é a falta de recurso, de inteligência, de oportunidade, de companheiros, nada disso. A experiência mostra muitas vezes o exemplo de pessoas que venceram tudo isso. Falta de recursos, de companheiros, de experiência, de talento, de capacidade física, venceram. O que é que as pessoas geralmente não vencem? No campo emocional. Viciações de longa data. São 4 as principais barreiras emocionais para a realização dos planos: medo, raiva, vazio e solapamento. Nós veremos em linhas rápidas cada uma delas hoje. Pelo menos o princípio, a ideia fundamental. Medo é uma condição humana básica. Ao contrário do que muita gente pensa,
O medo é uma constituição da própria vida. Não é um defeito a ser extirpado, é um engano. As pessoas hoje em dia se empenham em combater o medo com valentia, um engano. Aliás, dois. Primeiro, porque medo não se combate, se compensa. Segundo, porque valentia não diminui medo, agrava, mascara. O compensador do medo é outra emoção, confiança. Deixo o medo tomar vulto quando prevalecem as ideias. E se não der certo? E se eu não for aprovado? E se o remédio não funcionar? E eu tiver que fazer a cirurgia? E se a cirurgia der errado? E se? Viciação mental repercute no campo de energia humana e perturba as emoções. Vivemos numa humanidade hoje em dia em que as pessoas estão escravizadas pelo medo e se fazendo de valentes, medroso. Além do medo, existe a confiança. Confiança é diferente de valentia. Valentia é partir para o enfrentamento inconsequente, raivoso, irritadiço, muitas vezes travestido de dignidade. É dignidade nada, é raiva mesmo. Medo não pode ser combatido com valentia, é compensado com confiança. Confiança ocorre quando eu vou tomar o remédio e eu corrijo o meu campo mental dizendo: não vai funcionar não, já funcionou. O relógio é que ainda não alcançou o meu tempo. Está vendo a diferença de pensamento? Eu não vou ser aprovado na entrevista, não. Já fui. O entrevistador é que ainda não sabe disso. Eu não vou conseguir completar os estudos, não. Eu já estou vendo eles completados. Eu já estou me vendo no dia da formatura. Construir uma plataforma mental no dia a dia de confiança, de saber que posso, não porque sou valente, mas porque confio nas minhas habilidades, nos meus mestres, nos meus protetores, e acima de tudo confia em Deus. Além de ser necessário compensar o medo com a confiança para realizar projetos, precisamos trabalhar também a raiva. Só existe raiva onde tem frustração. Só tem frustração onde tem expectativa infantil. O que é expectativa infantil? Eu estou aguardando que alguém me reconheça, me ame, me agradeça, me glorifique. O mundo não faz isso. Não de acordo com o tamanho das nossas expectativas. É infantil essa expectativa. Nos tornamos adultos
e ainda somos a criancinha esperando que a mamãe venha colocar no colo a hora que doer. Só o corpo ficou adulto, a mente permaneceu infantil. Eliminando as expectativas infantis, não tem frustração. Não tendo frustração, não tem raiva. Mas mesmo havendo raiva, mesmo não conseguindo eliminar as expectativas infantis e as frustrações, eu posso compensar a raiva. E a raiva se compensa com gratidão. O ser humano gosta de combater a raiva com negação. Não estou com raiva não, estou indignado. É raiva sim. E quanto mais nega, mais raivoso fica. Quer ver a prova? Faz a endoscopia para ver. Gastrite, úlcera, desequilíbrios hormonais, não dorme, regurgitação, azia, doenças da caixa. A maior demonstração. Tem raiva sim, tem muita raiva negada e não compensada. Como se compensa a raiva para ficar forte, suficiente para realizar os projetos? Com gratidão. Obrigado 10 vezes por dia, de 1 em hora, 20 miligramas. E vocês pegam a receita direitinho. Vende em todas as boas farmácias, supermercados e até padarias. Não é controlado pelo governo. Não tem tarja preta e não causa dependência. Elimina a dependência. Obrigado. No mínimo 10 vezes por dia, no mínimo de hora em hora. Mas não é obrigado da boca para fora, não. Tem que ser a gratidão saída daqui. A humanidade inteira enferma, desorientada, triste, se sentindo fracassado, é uma multidão de pessoas que ainda não desenvolveram o sentimento legítimo de gratidão. Jamais encontrei um só ser humano genuinamente grato e muito doente. E olha que eu sou piolho de hospitais. Tem tempo. Nunca entrei numa enfermaria, numa UTI, numa sala de espera para consultas. Experimentem isso. Entra numa sala de espera para consultas um dia. Vai lá um dia que você não quer fazer consulta. Senta, finge que quer. Puxa papo com alguém do lado que está esperando a consulta. Principalmente alguém que esteja sentindo uma grande dor, um incômodo. Não vai ouvir palavras de gratidão dessa pessoa. Vai não. Se você ouvir, por favor, me liga correndo. Eu quero ir lá conhecer. Não encontrei ainda. Talvez você seja um sortudo e encontre. Joga na Mega Sena, vai ganhar. Pessoa que encontrei esse ser humano. Não há. Não combina. Gratidão com fracasso. Gratidão com doença. Não combina. Com tristeza. Gratidão é um tempero refinado. Ele não combina com qualquer coisa amarga. Põe tudo a perder. Gratidão combina com sucesso, com saúde, com prosperidade. Mas tem que ser uma gratidão legítima. Aqui lá brigando, viu? Aí no coração está sentindo, você não fez nem sua obrigação, estou pagando.
Paguei o médico, por que eu vou agradecer? Paguei pelo remédio que eu peguei no balcão da farmácia. Cara, vou agradecer o balconista, ele está recebendo o salário dele. Para quê? Roubaram o meu carro e eu ainda vou agradecer. Esse cara é maluco. Está ficando louco. Sem gratidão não há plano que prospere. É a lei de ação e reação. Não tem nada a ver com religião. Tem não. Lei de ação e reação não tem nada a ver com religião, não. Até ateu acredita nisso. Uma ordem imanente no universo que conecta as ações às reações e leva a um resultado. Um planejamento que eu levo ao fim ou não. Que colaborador meu no local de trabalho vai se empenhar ao máximo se eu sou ingrato? Você vira as costas e ele vai fazer exatamente o contrário do que você pediu. Que ele está pensando, malvado, agora eu dou troco. Sai errado. Contar um segredo dos bem-sucedidos para vocês, mas não espalha lá fora, não, é só para nós, viu? Agradeça de coração, que todos vão te rodear querendo ser grato. Você não precisa de esperar. Aquilo que você faz para o João, não é o João que vai te retribuir. Não marque tempo no relógio. Evite olhar no calendário. Confie. Medo, confiança, alguma coisa a ver? Raiva, gratidão. Já formou os 2 pontos da base. Agora o terceiro. Vazio. O vazio é uma emoção tremendamente disseminada, mais comum do que poeira em dia sem chuva, mais comum do que gente suando no calor de Goiânia. E é quente aqui, hein? Ninguém merece, né? Merecemos sim. Obrigado, meu Deus. Que cidade quente, boa. Se fosse gelada, cheia de neve, eu não podia nem estar indo ao trabalho. Vazio é aquela emoção que surge depois do almoço de domingo, que a família toda veio comer com o pai e a mãe, abraços, felicitações, você é lindo, te amo, almoço de Natal lindo, presentes. Aí todos vão para a sua casa, aí o pai ou a mãe deita no sofá à tarde, depois do almoço, olha para o teto e fala, é chato, entristece de repente, não sabe por quê. Vazio é aquela emoção assim, passei no vestibular para medicina, melhor faculdade, começa a fazer um mês depois, ai que tédio, para quê? Uma epidemia de vazio, sabe por quê? Porque as pessoas estão referenciadas no fora. No exterior, elas perderam o contato com o seu interior. Não sabem nem do que gostam de verdade. Não têm a menor condição de gostar de si mesmas. Qual é a saída? Ligar a televisão depois do almoço. Tão
pobre. Tão pobre a programação, tão vazia, que minha mente vai esvaziando à medida que eu assisto aquilo ali. Sobra nada. É necessário, para entender qualquer programa de televisão, até os educativos, só 2 neurônios, o Tico e o Teco. Então, Tico, Tico, é suficiente para entender. Livro! Vou ler 10 livros durante esse ano. Chega em novembro, não leu nem aquela mensagenzinha que leva para casa do centro no dia da reunião. Vazio. Vou ler para quê? Não tem um motivo, não tem um fundamento, não tem um norte na vida. Como é que se compensa o vazio? As pessoas tentam combatê-lo comprando carro novo, aumentando a casa, adquirindo um novo diploma. Funciona não. Tem gente aí com 3 diplomas suicidando. Anda de BMW, chega em casa depois da festa. Que saco, para quê? Para que eu vivo? Funciona não. Vazio se compensa com sentido. Só há uma única fonte de sentido no mundo. Para o mundo cristão, a fonte de sentido é o Cristo. Lá no poço de Jacó, com a samaritana, ele pede a ela o quê? Água, símbolo da vida. Simbologia do sentido, desde os tempos primordiais. Ó, o Cristo pedindo sentido a ela. Ela achou que ele estava pedindo era água mesmo. Água daquela. Senhor, você me pede água? Sendo um judeu e sendo eu uma samaritana, não podia. Samaritanos eram tidos como seres imundos. Vendo o que ela estava acreditando, que era um ser inferior. Que sentido tem a vida dela? É igualzinho à nossa vida. A gente está acreditando nessa bobagem. Somos seres inferiores, que viemos ao mundo para dar conta de karma, dívida do passado, expiação, leitura equivocada do Evangelho. Viemos ao mundo para realizar tarefas, vencer desafios, superar limites. A fé humana e divina. Humana, nós superamos os desafios da vida humana. Divina, nós nos elevamos acima das frustrações do mundo. Sentido. Roubaram o meu carro para quê? Estava apegado demais a pouca coisa. O que a vida tem para mim é muito mais do que isso. Sentiu a diferença? Apareceu uma doença. Agora que a minha carreira estava prosperando, tem que deixar ela para ir cuidar do familiar doente. Eu não tenho sorte mesmo. Famosa escritora passou por esta situação. Largou a carreira de alto executivo de multinacional, foi cuidar da mãe com Alzheimer. Quis internar, não deu que vou cuidar. Minha mãe cuidou e durante esse período escreveu suas memórias. Título do livro: Para Falar de um Grande Amor. Assim que a mãe faleceu, que ela publicou o livro, no primeiro mês estourou como o mais vendido.
tornou-se uma escritora de renome internacional. Vou contar quem é não, vão pesquisar com modismo. Vou contar quem foi não. Vai pesquisar. Põe lá no Google. Vai bugar. Encontrou um sentido para a adversidade, e não era um sentido material não, era um sentido espiritual. O que a vida está me propondo com este desafio, com essa dificuldade? E não, o que eu fiz para merecer isso? Que pecado eu cometi? Está vendo a diferença de posicionamento emocional? A diferença de postura mental? É por isso que plano não prospera, amolece muito rápido. É um concreto sem cimento, qualquer chuvinha que vem derrete. E não tem ferro dentro. Lembra do prédio de Maia? Cai. Será que você também não está caindo do mesmo jeito? Por fim, a última das 4 emoções, solapamento. Solapamento é uma emoção semelhante a quando você está em pé, em cima do tapete, alguém vem por trás e puxa. Cai de repente, de surpresa, derrubado por quem você menos esperava. Faltou o chão. Acontece muito quando perdemos um grande mestre, perdemos o que sustentava a família, ou uma perda simbólica também. Perdemos uma crença que a gente tinha em que tal pessoa era maravilhosa, era um espelho a ser seguido, de repente vem a desilusão, e aí falar, eu estou desiludido, fica triste com isso, como se estar desiludido fosse ruim, é bom. Iludido, ruim, desiludido, bom. Está triste por quê? Oba, eu estou desiludido agora. Que bom. E como é que a gente evita essas quedas, essas puxadas de tapete? Enraizamento. O mestre budista Osho ensina assim: só tem asas poderosas para voar como a águia no esplendor mais alto do firmamento, aquele que tem também, o nosso tempo terminando, um recurso limitado, mas aquele que tem também raízes profundas entranhadas na terra. Não é asa para voar que nem águia que ele está falando, não. É poder de superar a adversidade. Só tem esse poder aquele que está enraizado. O que é enraizar? Vem a perda, em vez de eu negar, rejeitar, eu aceito, eu a abraço. Ela veio porque faz parte da vida. Eu enraizo na experiência e vejo o que ela tem para me mostrar. Apareceu o tumor, está doendo barbaridades. Vou ter que fazer a cirurgia perigosa. O que é o enraizamento? É agora que eu vou aprender uma lição muito importante, que só assim a vida podia me dar. De quebra, eu ainda vou servir de exemplo para os meus. Se eu partir para a vida espiritual, eles aprenderam a lição da força do ânimo. Se eu ficar, vou poder ser bem mais forte, disposto e amadurecido após isso. Em suma, planeje, tome posse da sua vida, senão outras mentes tomam por você, e toma mesmo.
Toma mesmo. Outros dirigirão o seu carro por você. Tomarão as rédeas da sua carroça. Tome posse. Tome o leme da sua vida, da sua mente. Dirija. E isso você faz com gratidão, com sentido, com enraizamento, com destemor. Fora isso, você vai continuar a sua vida sendo o vendedor frustrado e conformado. Tá bom assim. Vai continuar sendo enfermo, cada dia mais enfermo. A vida é assim mesmo, o corpo tem que adoecer. Vai continuar sendo o assistidor compulsivo de televisão. Ah, eu não levo jeito para ler, não tenho paciência para isso. Isso não é para mim, não. Vai continuar sendo o que deixa a tarefa no meio do caminho. Ah, e aquele plano, verifiquei que não era aquilo, não era bem aquilo que eu queria. E vai passar a sua vida inteira, vai chegar no fim dela. Eu vou usar agora uma linguagem popular forte. E você mesmo no finalzinho vai dizer: que merda eu fiz do meu tempo. Lembram da cena lá no nosso lar? O André Luiz, diante do governador, caiu em si e falou para ele: perdoa-me, eu desperdicei a minha vida inteira. E é André Luiz, viu?